Gente, será que o pessoal tá conseguindo entrar? Eu disponibilizei o link lá. Tem que pedir permissão porque não tô usando o institucional do IF. Tô usando o meu da UENF. Igual eu usei na primeira aula. Mas eu acho que tem como entrar direitinho. Vocês conseguiram pelo link do WhatsApp ou lá pela plataforma? Eu entrei pelo do WhatsApp, mas acho que é porque nas outras aulas, como era outra professora, tava com outro link, né, eu acho. Eu acho que o pessoal pode ter confundido. Eu tô mandando de novo o link no grupo da turma lá. Tá, Joia? Obrigado, viu? Boa tarde, gente. Já já a gente começa.
Gente, mais 2 minutos a gente começa, tá? Falta bastante gente ainda. Vocês conseguiram avisar lá no grupo? Geralmente são quantas pessoas que participam das aulas? Assim? Não dá muita gente mesmo, não. Ah, tá bom, então. Mais 2 minutos a gente começa, então. Gente, então vamos lá, vamos começar. O ventilador tá dando interferência? Tô sem microfone hoje. Tá com interferência? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Tá tranquilo, dá pra ouvir sim. É, joia. Gente, então, só relembrando, né, para quem não me conhece, quem não veio na primeira aula, eu me chamo Lucas. Eu dei a primeira aula aí, eu e Rafaela estamos dividindo, né, a disciplina. Eu vou ficar mais com a parte de alimentos, né? Sempre que falar de alimentos, eu vou estar lá dando essa aula. E hoje é a última aula antes da prova. Então, é a última aula que vai compor a A1, tá bom? A aula de hoje é sobre microbiologia industrial ou biotecnologia. Nós vamos fazer um seminário sobre isso, mas isso depois, né? Tem lá no plano de vocês. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a biotecnologia. A gente vai falar de alguns processos de fermentação, o que isso tem a ver com alimentos e tal. Esse assunto é um assunto muito importante para o técnico em química, né? Porque vocês atuam diretamente enquanto técnicos na indústria de alimentos, e por isso que a gente trabalha microbiologia com vocês, porque vocês podem atuar diretamente na indústria de alimentos como técnico em química. Eu tenho, inclusive, conhecidos, amigos, que são técnicos em química, que são engenheiros químicos, e que trabalham diretamente na indústria de alimentos, e muitos deles trabalham com microbiologia de alimentos. E aí, trabalhar com microbiologia não é só trabalhar com os micro-organismos fazendo análises de qualidade. Né? Trabalhar com microbiologia é você também desenvolver um processo dentro da indústria de alimentos, como, por exemplo, o processo de fermentação. Então, é isso que a gente vai ver hoje, ok? Vamos lá. Antes de começar, a gente precisa entender um pouquinho o que é a biotecnologia, por que se divide bio de biologia e tecnologia de tecnologia. Está passando para o colega, inclusive gostaria. Bom, biologia, então, tem várias ciências dentro de biologia que, unidas às tecnologias existentes, formam a biotecnologia. Então, por exemplo, biologia molecular, microbiologia, biologia celular, genética, fisiologia, evolução, botânica, ecologia, zoologia, todas essas ciências dentro da grande ciência, que é a biologia, unidos à tecnologia social, bioética, gente, vocês vão ver que a bioética, na verdade, é a ética do profissional dentro da indústria, né?
em relação a produtos alimentícios, em relação a seres vivos, né? Tudo que a gente vai trabalhar com ser vivo, com pessoas, a gente precisa estar respaldado na legislação, a gente precisa pedir autorização para trabalhar. Então, a gente trabalha essa tecnologia social e diz que é uma tecnologia unida à biologia, porque para trabalhar com isso a gente precisa de ter ética, né, no nosso trabalho enquanto profissional. Tecnologia social, né, biodireito, bioempreendedorismo, né, no desenvolvimento de empresas, por exemplo, computação, robótica, nanotecnologia. A nanotecnologia, vocês, enquanto técnicos em química, já devem saber que é uma tecnologia emergente, é uma tecnologia nova, entre aspas, né, mas assim, que tem crescido muito ao longo dos anos. E para a indústria de alimentos, e também para a indústria química, a indústria farmacêutica, a nanotecnologia ela se desponta como uma das principais tecnologias. Então, unido à biologia, forma também forma aí a biotecnologia, né? Eletroeletrônica e engenharia também. Tá? Então, a união dessas duas grandes ciências, biologia e tecnologia, forma a biotecnologia. E aí, o que é a microbiologia industrial ou a biotecnologia? Nada mais é que uma área da microbiologia que utiliza micro-organismos em processos industriais com o objetivo de produzir bens e serviços. Ou seja, pega-se micro-organismos, tá? Vários tipos de micro-organismos. A gente vai ver, vai depender para quê, né? O objetivo da análise. Então, pega lá vários micro-organismos e utiliza eles em processos industriais para produzir um produto, tá? Então, é a utilização dos micro-organismos para a produção de produtos alimentícios, a microbiologia industrial alimentar, né? A biotecnologia alimentar, para a produção de produtos alimentícios. Então, nada mais é que isso. Biotecnologia ou microbiologia industrial utiliza micro-organismos em processos industriais para a produção de produtos. Entenderam isso aí? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Estou falando rápido demais? É para vocês terem atenção, prestar atenção a tudo que eu estou falando, porque isso vai cair na prova. Se eu ficar aqui falando devagarzinho, baixinho, ninguém presta atenção em mim. Então eu falo alto e rápido, para que todo mundo preste atenção. Os slides a gente disponibiliza, então não precisa anotar. Mas é bom anotar o que a gente fala, tá? Anota aí o possível, porque o que eu cobro na prova, geralmente é o que eu falo, bom? Então, todo mundo entendeu o conceito de microbiologia industrial, certo? Posso prosseguir? Pode sim, professor. Um de cada vez. Muito bem, então vou prosseguir. E aí, quando a gente fala dos produtos alimentícios e associa a microbiologia de alimentos, né, a microbiologia em geral, os micro-organismos e tal, a gente já pensa em muitos produtos, né? Pelo menos assim, vocês pensam em produtos alimentícios relacionados à microbiologia? Eu penso em queijos, que eu sei que usam micro-organismos, eu penso em vinho, né? Eu penso em cerveja, vocês não podem pensar em nenhum desses dois, tá? Vocês são menor de idade. Mas vocês precisam saber, enquanto técnicos, que a gente utiliza esses micro-organismos para a produção de bebidas alcoólicas. E a gente vai entender por quê. Pães, tá? Bolo. Então, muitos produtos alimentícios, os mais comuns são os queijos, os pães, os bolos, vinho, cerveja, são os produtos mais comuns, né? Quando a gente fala de microbiologia industrial. São os produtos alimentícios assim que a gente logo pensa que existiu um processo ali que o micro-organismo desenvolveu esse produto. E é realmente isso que ocorre, tá? O micro-organismo se alimenta de um produtinho lá, que a gente vai ver o quê? Ele se alimenta lá de uma matéria-prima e produz, milagrosamente, um produto alimentício. Não é milagrosamente, a gente vai entender como que acontece. Existem também outros produtos, tá? Que não são só produtos igual aqueles, né? De utilização direta, né? Que a gente produz e está pronto para o consumo com micro-organismos. Existem outros produtos, como a goma xantana. A goma xantana é um aditivo alimentar e ela é produzida, a goma é como se fosse uma farinha, tá? Um produto produto seco. E é um aditivo alimentar, é um heteroexopolissacarídeo sintetizado por xantomonas, utilizando a glicose. Então, as xantomonas
elas utilizam a glicose, produzem um produto, e esse produto dá origem à goma xantana, que é um polissacarídeo, né, um heteropolissacarídeo. Na verdade, ele é um aditivo alimentar que confere, melhora a textura dos alimentos. Então, é um polissacarídeo que é utilizado como aditivo em muitos produtos, como maionese, como sorvetes, tá? Em muitos produtos a goma xantana é utilizada e é um produto que veio a partir da síntese, né, de micro-organismos. Os micro-organismos se alimentaram da glicose e produziram como resíduo a goma xantana. Basicamente é isso. E aí produziram a goma xantana e nós, seres humanos, pesquisadores, fomos lá, pegamos a goma xantana e utilizamos dentro da indústria de alimentos como um espessante, que tem um caráter também emulsificante, tá? Para quem não sabe, espessante tem o poder de conferir uma melhora na textura dos alimentos e emulsificante forma a emulsão, que é a junção de água e óleo, como, por exemplo, maionese, né? Que a gente vai fazer maionese, tem lá a água, né? No ovo, aí tem lá a água, tem a lecitina, que está presente dentro da gema do ovo, que é um fosfolipídio que atua como emulsificante natural, presente no ovo, tá? Só passando geralzão aqui de aditivos alimentares para explicar. Mas é um fosfolipídio que está presente dentro da gema do ovo naturalmente, é um fosfolipídio natural, e atua como emulsificante, ou seja, ela liga a água no óleo, e aí forma aquele produto maravilhoso que a gente utiliza nos lanches da vida aí, né? Que é a maionese. E é estável, né? Mas é estável por quê? Porque a gente adicionou agentes, né? Para que fosse estável. Esses agentes, primeiro dele é o óleo, né? Que faz o corpo lá e dá uma melhora na qualidade. E também, principalmente nas industriais, utiliza-se gomas, como a goma guar, a goma xantana, e essa goma xantana aí vem do resíduo da síntese de micro-organismos. Quais micro-organismos? As xantomonas. Tudo certo? Entenderam? Estão entendendo? Estão acompanhando? Estão prestando atenção? Estão perto do computador? Vamos lá, quero saber se está todo mundo ouvindo. Só a Ana Clara que responde. Ana Clara, pode ficar quieta agora, não precisa responder. Eu quero que todo mundo responda. Muito o pessoal bem. está falando no chat que Estou sim. vendo aqui. Tudo certo, muito bem. Prestem atenção, porque no questionário eu vou cobrar o que eu estou falando, tá? Muito bem. Vocês já chegaram a assistir as aulas que eu coloquei lá no Assíncrona? Os videozinhos de introdução? Vocês chegaram a assistir ou ainda não? Ou é final de semana? O que vocês fazem entre meia-noite e 5 horas da manhã? Tem um tempinho aí bom para vocês assistirem essas aulas, né? Ficam no Instagram, eu sei. Já fui da atividade de vocês. Bom, então, para começar a falar sobre biotecnologia, a gente vai começar por ela, que é uma das principais, e aí vocês vão entender um pouquinho de como que funciona. É a fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, como o próprio nome diz, né? É a produção de álcool, né? Muito bem, produção de álcool. E vocês vão ver que não necessariamente a gente vai utilizar a fermentação alcoólica para produzir bebidas alcoólicas. A gente utiliza a fermentação alcoólica para produzir outros produtos também que não têm álcool. E a gente vai ver mais para frente que produtos que são esses. Alguém tem ideia de que produto que é? Que utiliza a fermentação alcoólica, valendo ponto. Mentira, tá valendo nada. Vamos lá, gente. Chuta aí, pode chutar. Não precisa ter vergonha. Um produto que utiliza a fermentação alcoólica, mas que não é alcoólico. Pão, muito bem, Ana Carolina. Só a Ana Carolina presta atenção na minha aula, gente. Mais o que, gente? Da família do pão. Bolo, gente. Bolo, muito bem, João Paulo. Bolo. Isso daí, muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro fermentação alcoólica, como que é o processo bioquímico lá para a produção
de álcool. Fermentação alcoólica é um processo anaeróbico, ou seja, prestem muita atenção nisso. Quando que é um processo anaeróbico, quando que é um processo aeróbico, porque vai depender da disponibilização ou não de oxigênio. Então, para o caso da fermentação alcoólica, ela é um processo anaeróbico. O que é isso? Não tem a presença de oxigênio. E é importante que não tenha presença de oxigênio para que eu tenha os produtos da fermentação alcoólica, tá? Então, sem a utilização de oxigênio e, como resultado, produzem como resíduos etanol e CO2. Qual que é o principal objetivo da fermentação alcoólica? É produzir etanol e CO2? O que vocês acham? Se vocês não me responderem, a aula vai começar a ficar assim, ó. Muito bem, João Paulo, gerar ATP, que é energia. Então, o principal objetivo da fermentação alcoólica é a produção de ATP, a produção de energia. Há uma molécula de glicose, essa molécula de glicose ela é quebrada para ácido pirúvico e o principal objetivo é a produção de ATP. Mas, como eu disse ali em cima, produz-se resíduos, que é o etanol e o CO2. Então, durante esse ciclo, na verdade, que é a glicólise, vocês já tiveram bioquímica? Confirma, por favor. Vocês já tiveram glicólise, ciclo de Krebs? Ou não? Não? Muito bem. Então, dentro de um processo para produção de energia, terceiro ano, sim, ótimo. Segundo ano, não. Tá, vou explicar de uma forma resumida, assim, porque não é tanto o nosso objetivo. Mas, assim, para a produção de energia, há ciclos dentro de uma molécula. Então, há ciclos de produção de energia e, principalmente, esses ciclos partem da glicose, que é a molécula de energia. Então, quando a gente come muito açúcar, a gente tem muita energia. Por quê? Porque o açúcar é o carboidrato, né? É a principal fonte de energia. Na verdade, é a fonte mais rápida. Por quê? Tem ciclos de produção de energia e esses ciclos utilizam a glicose, né? Que é um monossacarídeo, um açúcar. Então, nesse caso, por exemplo, de fermentação alcoólica, que é um processo anaeróbio, sem a presença de oxigênio, utiliza-se o açúcar glicose para a liberação de ATP, para a produção de energia, tá? Mas tem um resíduo aí, ó. Vocês podem ver que depois do ácido pirúvico há a liberação de CO2 e a liberação de duas moléculas de etanol. Então, esses resíduos CO2 e etanol é que quando ocorre ali a fermentação alcoólica, com a degradação da glicose, que é o açúcar, a liberação de CO2 e etanol e o produto que a gente está produzindo vai utilizar esse CO2 e etanol, ou só o CO2 e não o etanol, e a gente vai ver o que produto utiliza o quê. Então, entenderam essa sequência aí da fermentação alcoólica, esse processo que ocorre? O principal objetivo desse processo é a produção de ATP, liberação de energia. Mas como resíduo, libera-se também CO2 e etanol. E que bom que libera, né? Porque nós da área de alimentos, né? Nós técnicos em química que também somos da área de alimentos, somos não, que eu não sou. Eu sou técnico em agroindústria. Mas nós técnicos, né? Dessa área geral aí, gostamos, inclusive, que seja liberado CO2 e etanol. Por quê? Esse tipo de fermentação ele é realizado por diversos micro-organismos. Então, qual é o micro-organismo que utiliza? Diversos micro-organismos fazem esse processo de fermentação alcoólica. E há um destaque para os fungos de cerveja, né? Popularmente conhecido, na verdade, como fungo de cerveja, que são a levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada para cerveja, que é utilizada para vinho, que é utilizada para pão. Então, mesmo o micro-organismo é utilizado para um monte de produto, tá? Aí, eu pergunto para vocês. A gente utiliza o fungo de cerveja, né? Levedura Saccharomyces cerevisiae. A gente utiliza para a produção de vinho. O vinho tem álcool. Então, ótimo, né? O vinho tem álcool. A gente produz, vai liberar CO2. Então, o vinho é levemente gaseificado. E ele tem álcool. Cerveja também gaseificada e tem álcool. Gaseificada por quê? Liberou CO2. CO2 é um gás. Entenderam, né, gente? Então, por isso que é gaseificado. Então, e tem etanol. Ótimo. Mas o pão? O pão tem álcool? Quando você come pão, você fica bêbado? Não, né? O pão não tem álcool.
Mas por quê? Se ocorre uma fermentação alcoólica, produz etanol, não produz? Porque, como resíduo, produz etanol e produz CO2, né? Mas por que o pão não tem álcool? Quem sabe me dizer? É simples. O álcool evapora, eu acho. Muito bem, exatamente. O álcool evapora. Quando a gente produz vinho e cerveja, a gente coloca esse vinho e cerveja em tonéis, né? Esses tonéis, eles são vedados. Durante a maturação, que é durante do vinho, por exemplo, que tem o processo de produção de álcool, né? Porque o vinho tem que ficar um tempo em maturação. Durante esse processo de produção de álcool, né, curtindo ali na uva e tal, isso é tapado, isso é vedado. Por quê? Eu não quero que esse CO2, ele vai, esse CO2 e também o álcool, eu não quero que isso vá embora. Mas quando a gente produz pão, a gente coloca ali a Saccharomyces, né, que é o fermento, a gente coloca ali, tem aquele processo. Para a produção de pão, recomendo utilizar água morna ou leite morno. Por quê? Para acelerar o processo, né, de hidratação daquele micro-organismo que a gente colocou ali, que é o fermento, que é a Saccharomyces, para acelerar e com a temperaturazinha morninha, um leite morno, para acelerar aquele processo, né? Senão vai durar muito tempo, vai demorar muito tempo. Então, para acelerar aquele processo ali, a gente usa uma água morna, um leite morno e tal. E aí eu preparo o pão e a todo momento eu deixo o pão ali sem vedação. E quando levo, isso também ocorre com bolo, tá? Quando eu levo para o forno, na temperatura, o etanol vai embora. O CO2 vai embora também? O que acontece com o CO2? Por que o CO2 é tão importante para a produção de panificados, para a produção de bolo? Por quê? O bolo ele vai crescer, cresceu o bolo, há uma expansão ali, né, das características do bolo, que aí, na verdade, já é panificação, né, mas são as proteínas, gliadina e glutenina, que formam glúten, que seguram aquele ar todo dentro do pão. Então, vai crescendo, todo esse gás vai sendo produzido, porque vai aumentando a temperatura, os micro-organismos se alimentam ali da fonte de carbono deles, que é a glicose, né? Por isso que a gente bota açúcar no pão, sempre bota açúcar. Então, vai se alimentando ali, vai produzindo a gliadina e a glutenina, que são as proteínas que formam o glúten. E são proteínas, não são açúcares, que formam a estrutura do pão. Então, vai segurando aquele gás dentro do pão. E aí, o pão cresce, mas o etanol evapora. Então, por isso que pão, bolo, produtos de panificação não tem etanol, porque eles não são vedados, né? O vinho, por exemplo, se a gente deixar ele aberto, ele não vai ter álcool. Inclusive, ele vai ter um outro produto, vai virar vinagre. E a gente vai ver por que ele vira vinagre. Não sei se vocês não, porque vocês são menor de idade, vocês não bebem. Mas, assim, pergunta para o pai de vocês, mãe, sei lá. Pergunta para alguém que é maior de idade, por favor. Quando deixa o vinho aberto na geladeira, né? Bebeu, encheu a cara, deixou o vinho aberto na geladeira. Aí, depois de muito tempo, vai beber o vinho de novo, tá aberto lá na geladeira. Vai beber o vinho de novo, virou vinagre, acabou de vinagre, virou vinagre. Por quê? A gente vai ver o que aconteceu ali naquele vinho, tá? Então, assim, o processo de produção de vinhos e cervejas, bebidas alcoólicas, é um processo que eu quero CO2 e etanol. Se eu quero CO2 e etanol, então o processo ele tem que ser dentro dos padrões industriais. Então, eu preciso vedar, eu preciso ter higiene, enfim, de qualquer forma, né? Para qualquer produto eu preciso de higiene, mas eu preciso que eu não posso perder esse etanol. Eu quero ele, inclusive é por isso que eu estou utilizando a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura. Porque depois eu posso carbonatar esse produto. Então, o meu principal produto é o etanol. Para a produção de bolo e pães, o principal produto não é o etanol, né? Por isso que eu deixo ele embora. O principal produto que na verdade é um resíduo, né? A gente viu, mas o principal resíduo ali que eu preciso dele como produto é o CO2. Entenderam a fermentação alcoólica? Entenderam, gente? Precisa que eu repita alguma coisa? Sim, sim. Ótimo. Então. Não precisa repetir não, professor.
Oi? Eu falei que não precisa repetir, não, deu para entender. Então, a próxima fermentação que a gente vai ver é a fermentação acética, que ela é um derivado da fermentação alcoólica, tá? Fermentação acética caracteriza-se pelo ácido acético, que é o principal composto do vinagre. Então, se vocês pegarem lá um rótulo de vinagre, vocês vão ver que o principal composto ali presente é o ácido acético, tá? Como seu componente final, ocorre quando o etanol entra em contato com espécies específicas de bactérias, transformando em ácido acético por oxidação. Resumindo, tá? Resumindo para vocês entenderem. Primeiro acontece a fermentação alcoólica. Então, para ter a fermentação acética, primeiro ocorre a fermentação alcoólica. E então, o etanol, que é um resíduo da fermentação alcoólica, é transformado por acetobactérias na presença de O2. Então, o vinho, quando eu deixo ele aberto na geladeira, o vinho que veio de uma fermentação anaeróbia, né, sem a presença de O2, e eu deixei ele aberto, deixei ele com presença de O2, né, porque está aberto para o ambiente. Então, eu deixei ele na presença de O2. E aí, as acetobactérias, elas podem ser encontradas em vinhos, porque ela é natural da microbiota das uvas. Então, você pode encontrar acetobactérias nos vinhos, né? E aí, com acetobactérias ali, e você deixando o vinho aberto com a presença de oxigênio, vai ocorrer a fermentação acética, que nada mais é que pegar o etanol e transformar em ácido acético. Entenderam, gente? Então, pela classificação atual, as bactérias acéticas pertencem à família Pseudomonaceae. Os gêneros Acetobacter e Gluconobacter são os principais, tá? Desculpa, gente. São os principais da Pseudomonaceae. As principais espécies de bactérias acéticas são Acetobacter aceti, Acetobacter pasterianus e todas essas aí que estão aí com nomes complicados. Mas eu deixei em vermelhinho a Acetobacter aceti, que é a principal dos principais, tá bom? Ela é encontrada naturalmente em muitas uvas, né? E aí, por isso que ocorre esse problema com o vinho, porque isso é um problema, tá? Você não está produzindo vinagre, você está produzindo um produto avinagrado. Você não está produzindo um vinagre puro. Você está deteriorando aquele vinho. É um processo de deterioração. Quando você deixa o vinho aberto lá, um vinho caro, deixa ele aberto lá, e aí produziu ácido acético. Virou vinagre? Posso usar nos meus produtos? Claro que não. Você está utilizando um produto deteriorado, porque ocorreu ali uma deterioração, né, de micro-organismos. Entenderam isso daí? Então, a fermentação acética, ela é basicamente, né, olhando aqui por essa fórmula, tem a glicose, né, o açúcar, e aí ele a liberação de ATP e tal. A liberação primeiro passa para o processo de liberação de CO2 e etanol, e aí, com a presença de O2, ou, por exemplo, com a hidrólise, né, presença de água, tá? Nesses produtos, há a liberação de ácido acético. Então, a partir da glicose, produziu-se, produziu ATP, como resíduo teve etanol e CO2, e esse etanol, com a hidratação dele ou com a presença de O2, haverá a produção de ácido acético nesses produtos. Ok? Alguma dúvida? Vou prosseguir então, hein? Vocês não têm dúvidas. A bactéria acética ideal é aquela que, primeiro, resiste a elevada concentração de álcool e de ácido acético, com pouca exigência nutritiva, elevada velocidade de transformação do álcool em ácido acético, bom rendimento, claro, dentro da indústria tudo tem que ter bom rendimento, tá? Além de conferir boas características gustativas ao vinagre. Então, tem que ser, para ser ideal, ela tem que ter esses 5 requisitos aí, tá? Para ser uma bactéria ideal para fermentação acética. Essas bactérias acéticas necessitam do oxigênio do ar para realizarem a acidificação. Como eu já disse, precisam ir do O2 para realizar a acidificação. Por isso, multiplicam-se mais na parte superior do vinho, que está sendo transformado em vinagre.
Então, é formando um véu conhecido como mãe do vinagre. Esse véu pode ser mais ou menos espesso de acordo com o tipo de bactéria. Então, se a gente for levar um vinho para um laboratório, para um vinho que ficou aberto lá na geladeira, né? Se a gente for levar ele para o laboratório e for analisar, dependendo do tempo, né, que esse vinho ficou lá na geladeira, você vai ver que a parte mais de ácido acético está na parte superior, porque é a parte que ficou mais em contato com ar, né? Então está mais ali na parte superior. Entenderam, gente? Entenderam? Gente, entenderam fermentação alcoólica, fermentação acética? Posso prosseguir? Todo mundo entendeu, né? Tá todo mundo em silêncio? Se eu descobrir que vocês fazem pergunta na aula da Rafaela, eu vou ficar bravo. Gente, então vou abrir um parênteses aqui, que eu tô falando rápido demais. Tô quase acabando. Vou abrir um parênteses aqui. Sextou com S de saudade das aulas práticas. Vocês já começaram a aula prática? Sim. João Paulo falou um sim meio desanimado. Vocês estão gostando não, gente? Gente, a aula prática é muito bom. Só uma vez na semana. A aula prática é muito bom. Vai ser bom para vocês, como técnicos, né? Vocês vão aprender muita coisa. Então, se esforcem, né? Assim, vão para as aulas práticas tentando absorver tudo que o professor está ali para ensinar para vocês. Perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Eu não sei o nome desse equipamento. Pergunta, aquele ali é o momento, tá? Para vocês perguntarem. Uma pergunta bastante. Quando eu fiz química, eu tive aula com o Nelson, tive aula com Marcione, umas outras pessoas que eu não lembro o nome agora. Gisele, não vou lembrar, mas assim, tive aula com o Nelson. Vocês têm aula com o Nelson? Ou não? Sim, com a Marcione também. Nelson é doidão, né, gente, no laboratório? Não sei se vocês já acompanharam uma aula dele no laboratório, mas assim, sabe muito, muito. Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade, absorvam tudo ligado 220. Nelson é ligado 220, gente. Assim, vocês têm que perguntar para eles, porque eles sabem muito. Marcione também sabe muito. Excelente professora. Então, assim, perguntem, não tenham dúvida, mesmo que não tenham dúvida, não tenham vergonha, mesmo que às vezes não seja algo direto da aula, perguntem, porque esse é o momento de vocês. E na aula prática é que vocês vão aprender muito mais do que na teórica, tá? Então, assim, não tenham medo, não tenham medo nem vergonha. Vocês são alunos, são lá para aprender, tá? Nas aulas teóricas também não tenham vergonha, a gente está aqui para ensinar e vocês aqui para aprender. Então, assim, na aula prática, absorvam tudo do que essas pessoas têm para apresentar para vocês. Então, perguntem, tá bom? Bom, continuando aí. O outro tipo de fermentação... gente, estão perguntando se vocês vão ter prática. Vão sim, mas não vai ser comigo, tá? Vai ser com a Rafaela. Porque a prática de vocês está no último ciclo. E aí, o último ciclo de vocês é depois das férias, de janeiro. Aí quem vai aplicar vai ser a Rafaela. Talvez, eu não sei se eu vou poder participar. Talvez a Rafaela me convide. A gente vai ver depois com a coordenação, né, para participar. Eu tinha planejado, na verdade, tentar fazer semana que vem com vocês. Mas como está muito lotado os laboratórios, né, e como microbiologia a gente não tem um laboratório e tal, eu queria fazer com vocês uma prática no laticínios ou na planificadora. Só que tem disciplinas específicas, como cereais, por exemplo, que está utilizando, eu acredito que esteja utilizando a planificadora direto, que é do pessoal de alimentos. E também laticínios, tem a disciplina de leite, que deve estar utilizando também direto. Então, assim, muito difícil, mas eu vou no IFE segunda-feira ver isso. Só que, assim, eu ia tentar marcar para a semana que vem, só que vocês têm avaliação semana que vem, né? Já é a prova de vocês A1, então não tem como, vai embaralhar muito a mente de vocês. Mas, assim, eu ia tentar marcar, são muitos alunos também, são 60 inscritos. Então, assim, eu vou ver o que dá para fazer,
tá? Não posso prometer. Mas eu acho que seria importante levar vocês para a panificadora, para vocês verem, né, a produção de pães, levar vocês lá no laticínios para ver a produção de queijo, quando que... Esperando desde o primeiro ano para fazer a tão prometida pizza. Ai, gente, olha, eu penso, tá? Mas, assim, é ótimo. Nossa, aula prática de alimentos é ótimo. Eu vou fazer o possível, não posso prometer, porque eu não sei em que situação que tá, né? Porque o pessoal de alimentos tem prioridade, porque o curso de... Igual vocês têm prioridade no laboratório de química, o pessoal de alimentos tem prioridade nos laboratórios de alimentos. Então, assim, eu tenho que tentar agendar vocês nas brechas, tá? Não pode ser à noite, tem que ser em horário de aula. Então, assim, eu vou ver com a coordenação o que dá para fazer, tá bom? E tentar marcar dias assim. Não é obrigatório comparecer. Quem puder será muito bem-vindo. Mas não é obrigatório, a gente não pode fazer avaliação, tá? Em relação às práticas. Mas eu acho super importante vocês verem na prática como que ocorre a fermentação lática, como que ocorre a fermentação, pelo menos a alcoólica e claro que a gente não vai produzir cerveja nem vinho, tá? Mas a gente vai produzir pães, bolos, né? A gente vai ver lá na prática como que ocorre. E lá no laboratório de laticínios, lá no laticínios também, eu acho que seria interessante, né? Que vocês vissem lá a produção de queijo, de mussarela, a produção de iogurte, né? Aonde que o micro-organismo está inserido ali, eu acho super importante. Mas só vai rolar se der. Se não der, infelizmente, vai ser só na teoria. Mas eu prometo fazer o possível, tá bom? Vou conversar aí com o pessoal. Vou implorar a minha chefe, tá bom? E aí a gente vê. Bom, a próxima fermentação lática, tá? Então a gente falou de fermentação alcoólica, falou de fermentação acética, que é um derivado da fermentação alcoólica, e vamos falar agora de fermentação lática, né? Os lactobacilos, que são bactérias presentes naturalmente no leite, executam a fermentação lática. Então, os lactobacilos, principalmente, executam a fermentação lática, em que o produto final é o ácido lático. Então, tem a glicose, a produção de ácido pirúvico e a produção de ácido lático. Gente, com ou sem a presença de oxigênio? Produção de ácido lático é a produção a partir da glicose. Produção de ácido de fermentação, produção de etanol é a produção a partir de glicose. Produção de etanol não tem a presença de oxigênio. Se eu tenho uma molécula de glicose e não tenho a presença de oxigênio, a partir de Saccharomyces eu tenho a produção de ácido de etanol. Se eu tenho a glicose e tenho a presença de oxigênio, eu tenho... Ai, meu Deus. Ai, gente, peraí, travou aqui. E tenho a presença de oxigênio, né? A partir da glicose não há produção de etanol. Por quê? Os micro-organismos são os lactobacilos, não é Saccharomyces. Então, eu utilizo os lactobacilos para degradar a glicose, tá? E há a produção de ácido lático, em presença de oxigênio, porque os lactobacilos são micro-organismos aeróbios, tá bom? Então, em presença de oxigênio, com a presença de lactobacilos, eu tenho a produção de ácido lático. Sem a presença de oxigênio, com a utilização de Saccharomyces, na degradação de glicose, eu tenho a produção de CO2 e de etanol. A partir disso, com a presença de O2, com a presença de oxigênio, eu tenho também a presença de acetobacter, né, ou outros micro-organismos que produzem ácido acético, né, como produto, a partir da fermentação alcoólica, com a presença de O2, porque as acetobactérias, elas são aeróbias, tá? Então, eu tenho a presença de ácido acético, produção de ácido acético. Na fermentação lática, com a presença de lactobacilos, na degradação da glicose, eu tenho a produção de ácido lático. E o ácido lático, as características dele são propriedade acidulante, são utilizados muito em muitos produtos
para conferir a acidez e para ser utilizado como conservador nesses produtos, né, por conta da acidez. Pode ser empregado em vários alimentos, né, como iogurte, sorvetes, maionese, refrigerantes, bombons, recheios, sucos artificiais. Então, a produção de ácido lático não é só para fazer iogurte, tá? Você pode utilizar o ácido lático em muitos produtos. Por quê? A gente utiliza ele como um conservador, tá? Porque eu aumento a acidez, diminuo o pH, e bactérias que não suportam pH muito baixo, né, não suportam um nível de acidez muito alto, não se desenvolvem nesses produtos. Bom? Então, essa é a produção de ácido lático. Entenderam o processo de fermentação de ácido lático? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo direitinho? Estão perto do computador? Gabriel, não ouça a voz do Gabriel. Gabriel tem que entender. Sim. Muito bem. Aquele professor, né, que fala assim, eu conheço sua mãe. É aquele professor. Aí me complica. Aí te complica, Gabriel. Gabriel, a pressão que é, Gabriel, tem que tirar 10 em microbiologia, hein? Pelo amor de Deus, senão sua mãe me mata. Vamos lá. Então, gente, para resumir, tá? Um esqueminha aí para vocês, para resumir. Eu acho que esse é o último slide. Para resumir. Vídeo acabar a aula muito cedo. Isso. É até 3h30. Vou encher linguiça aqui. Vamos conversar depois. Tipo de fermentação. Alcoólica. Produtos finais. Álcool etílico, que é o etanol. E CO2. Faltou botar o CO2 aí. CO2. Bom para vocês saberem. Quem realiza a fermentação? Bactérias e leveduras. Um exemplo de levedura, quem me fala? Gabriel, um exemplo de levedura que faz a fermentação alcoólica. Gabriel? Qual a levedura que faz fermentação alcoólica? Deixa eu ver outra pessoa que está aqui. Ellen Braga. Qual a levedura que faz fermentação alcoólica? Quem vai responder? Acho que você tinha falado do fungo da cerveja. Isso, muito bem. Não lembrou o nome, mas lembrou que é o fungo da cerveja, nome popular, que é a Saccharomyces cerevisiae, tá? Da cerveja, do vinho, do pão, é essa levedura, Saccharomyces. Grava aí, ó, na mente de vocês, Saccharomyces. Você pode pegar um fermentinho lá de pão, vai estar escrito lá qual que é a levedura. Se eu tivesse que eu falar para vocês. Mas na prática, se Deus quiser, a gente vai ter prática. Eu vou mostrar para vocês que no pacotinho está escrito Saccharomyces, tá bom? Fermentação lática, produtos finais, ácido lático, tá? Principal produto final. Quem realiza bactérias e células do tecido muscular humano? Bactérias como lactobacilos. O nosso tecido muscular humano, eu não falei disso, porque não era muito o objetivo, mas o tecido muscular humano também produz ácido lático. Quando a gente vai na academia, né, isso daí tenso. A gente vai na academia, a gente que é bastante sedentário, e aí a gente quase morre de dor, né, no outro dia. Há a produção de ácido lático ali dentro, né, nas miofibrilas, dentro ali de... Há um estresse, tá? Dos nossos músculos, das proteínas ali, há um estresse e há a produção de ácido lático, né? Dá uma fermentação, né, lática, e aí há a produção de ácido lático e aí causa aquela dor, né? Tem a ver com o processo, que é o tecido muscular humano. Mas para o nosso aqui, principalmente as bactérias, que são quais mesmo na fermentação lática? João Paulo. Quem está associado à fermentação lática, que eu acabei de falar? Maíra Possoli. Lactobacilos, João, muito bem. Lactobacilos, exatamente. Associado principalmente aí ao tipo de fermentação lática. E a acética, né? Já coloquei aqui, não tem como perguntar. Produtos finais, ácido acético, e quem realiza a fermentação, acetobactérias. Muito bem. Quando eu deixo, agora outra perguntinha aqui, vou perguntar para o Pedro Henrique. Quando eu deixo um vinho aberto na geladeira, só eu, vocês não, porque vocês não bebem vinho.
Eu deixo um vinho aberto na geladeira. Um vinho tá lá, tem etanol, tem CO2. Deixo um vinho aberto na geladeira. O que acontece depois de um tempo, Pedro Henrique? Você sabe? Pedro Henrique? Vamos ver quem mais está aqui. Peraí. Eu não sei, deixa eu ver. Bruno Alves Dias. O que acontece, Bruno, se eu deixar um vinho aberto na geladeira? Vocês estão perto do computador, gente? Não precisa ter vergonha de responder. O álcool evapora e acaba virando vinagre. Muito bem. Eu gostei do virando entre aspas, porque na verdade não vira vinagre. O que acontece é a produção de ácido acético, que é o principal composto do vinagre. Então, com essa produção de ácido acético, né, a gente sente aquele sabor, né, e aí joga fora, não utiliza como vinagre, porque não é vinagre. Tá? O que aconteceu ali foi uma deterioração do produto. Bom, assim como acontece com produtos de frutas e hortaliças, assim como acontece deterioração de carnes, aconteceu uma deterioração do vinho, e aí você descarta. E torce para que aquele vinho não seja um vinho caro, bom? Seja um gaglioté. Gente, tudo certo? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? A hora é agora de tirar dúvidas, tá? Essa foi a nossa aula. Eu coloquei ali alguns vídeos para complementar, tá? Uns vídeos bem tranquilinhos. Eu vou disponibilizar também um questionário para entregar na próxima semana. Esse questionário vai ter essa aula de hoje e a aula da professora Rafaela também, tá? Para vocês entregarem na próxima semana. Não vai ser um questionário muito grande, tá? Pode ficar tranquilo. Vou fazer lá no Moodle, igual a Rafaela fez. Peço desculpas a vocês, e aí depois que eu vi, né? Como eu e a Rafaela, a gente estava muito cru ainda com o Moodle, a gente preparou um questionário para vocês responderem à mão, né? Ou né, digitado. O primeiro questionário que vocês fizeram. E aí, 10 questões do questionário. Aconteceu o seguinte, vocês enviaram, tudo bem, tudo certo, com vocês tudo certo, e aí a gente teve 60, que tem ainda, que a gente não disponibilizou a nota ainda, mas vamos mandar 60 questionários para corrigir. Olha que legal, com 10 questões cada. E aí depois, no próximo questionário, aí ela já fez já no Moodle, que aí o Moodle corrige sozinho, já dá nota e tal. E esse questionário vai ser dessa forma. Nunca mais eu dou questionário para vocês digitarem, fazer à mão, porque só Jesus, né? Eu tenho 5 turmas. Mas aí eu vou disponibilizar o questionário para vocês, hoje ainda. A avaliação também vamos seguir. O fórum é até hoje, o Lucas está me perguntando. O fórum já é com a professora Rafaela, tá, gente? Eu não dei fórum para vocês. Aí eu vou ver com ela. Ela tá no grupo, gente, o WhatsApp de vocês? Acho que tá, né? Isso, aí vocês perguntem ela fazendo um favor. Que é mais fácil, né? Porque eu posso perguntar e passar para vocês, mas eu não tô nos grupos. Ela que tá nos grupos. Muito grupo para eu administrar, gente. Aí eu preferi deixar só ela, que ela me passa, tá bom? E aí tem a avaliação, falei da avaliação, falei do questionário. Mais alguma coisa, gente, que eu tenho que falar? Não, né? É só isso. A aula que vem é a avaliação. Depois a gente vai falar sobre microbiologia do leite. E aí que eu gostaria de levar vocês para o laboratório. Mas vamos ver. Bom? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, por favor, presente, para deixar gravado aqui. Todo mundo coloca aí presente, presente, presente. E tenham todos uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Tá bom? Gabriel, manda um abraço para sua mãe. Pode deixar. Tchau, de nada. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ana Carolina, Tchau, Ellen. professora. Obrigada pela aula. Tchau, gente.
Nuno Henrique, você chama Nuno mesmo? Tá aí ainda? Nuno, você tá aí ainda? Eu só achei interessante seu nome, porque lá em Portugal, muita gente chama Nuno. Eu ia perguntar se você tem descendente português. Sabe, reunião. Maria Clara e Yasmin Borgatti já colocaram em presença. Maria Clara e Yasmin Borgatti, tô esperando vocês, hein? Tranquilo. Bom final de semana.